Olá, queridos alunos, preparados para mais uma aula de Geometria Analítica? Meu nome é Eloy Machado e hoje nós vamos ver equação reduzida da reta, dando sequência ao nosso curso de retas. Então vamos lá. Na última aula nossa, a gente viu que quando tem dois pontos, você faz um determinante, tá? Monta o determinante com os pontos, calcula e o resultado é uma equação que a gente chama de equação geral. Todo mundo no primeiro membro igualado a zero. Tá certo? É uma equação da reta perfeita, sem absolutamente nada de errado, mas ela não é a equação boa. Tá? A equação geral, os parâmetros A, B e C, eles não têm significado algum. Tá joia? A equação boa é a equação que nós vamos ver hoje, é a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida? A equação reduzida é aquela equação que você isola o y no primeiro membro. Então eu vou deixar o by sozinho aqui, vou jogar o ax para o segundo membro, e jogar o c para o segundo membro também. E depois eu vou dividir tudo por b, para deixar realmente o y sozinho, o y isolado no primeiro membro. Aí você vai ter o menos a sobre bx, menos c sobre b. Se eu chamar esta razão, menos a sobre b, de m, e a razão, menos c sobre b, de q, eu tenho a minha equação, que vai ser mx mais q, tá certo? Mx mais q, equação reduzida da nossa reta, tá? Equação boa da nossa reta. Por que equação boa da reta? Porque justamente o m e o q têm significado. O m é o nosso coeficiente angular e o q é o coeficiente linear, tá? O que é isso? O que é o coeficiente angular? O que é o coeficiente linear? O coeficiente angular, ele é o responsável por nos indicar como é a inclinação da reta. Para que você possa ter uma noção disso, tenta imaginar sempre um triângulo retângulo com os catetos paralelos aos eixos, tá? Como esse que eu desenhei aqui, ó. Então você mentaliza ele, você imagina ele, né? Esse cateto horizontal, ele significa que para cada avanço de uma unidade que você vai, ou seja, dando um para frente, tá certo? Eu vou subir ou descer m unidades. Eu vou variar m unidades na vertical. Então, para cada avanço de uma unidade na horizontal, você vai avançar m na vertical. Avançar, eu quero dizer no sentido de aumentar ou até mesmo de diminuir. Se o m for negativo, a reta vai abaixar, a inclinação vai estar para baixo. Esses detalhes todos eu vou comentar melhor na aula futuras, nas aulas seguintes. Vai ter uma aula somente sobre o coeficiente angular. Tá? Dada a importância dele, uma aula inteira sobre o coeficiente angular nas próximas aulas. Tá bom? Mas então, o que é essa inclinação? Você percebe ela pensando justamente isso. Anda 1, sobe m. Anda 1, sobe m. Ou, se o m for negativo, anda 1, desce m. Anda 1, desce m. Quer dizer, quanto maior o m, mais íngreme é a tua reta. Tá? Quanto maior o m, mais próxima da vertical ela vai estar. E quanto menor o m, mais próximo de zero, mais horizontal ela estará. Justamente porque ela tem uma pequena inclinaçãozinha. Tá bom? Muito bem. O coeficiente linear, ele nos mostra o ponto onde cruza o eixo y. Ele cruza o eixo y no ponto Q, de coordenadas 0, Q. Lembra que nós vimos isso no começo do nosso curso? Se o ponto está no eixo y, o x é 0. Então, as coordenadas 0, Q. 0 na abscissa, Q na ordenada. Tá bom? Como curiosidade, se por um acaso a reta passar pela origem, você vai ter esse ponto como sendo 0, e aí a equação ela fica apenas mx, se reduz a um único parâmetro. Claro que é um caso particular, não há necessidade de ficar preocupado com ele. A ideia é outra. Eu estou botando isso daqui para que você perceba, quando aparecer um caso desse, você já se ligue que ela passa pela origem. Essa desenvoltura que a gente vai adquirindo no trato das equações reduzidas, elas se traduzem em resultados cada vez melhores na hora que você enfrenta os exercícios. Tá bom? Que é o que nós vamos fazer agora. Vamos ver então o primeiro exercício aqui, ó. Escrever a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B que foram dados aqui. Nós aprendemos na aula anterior que para você determinar a equação da reta que passa por dois pontos, a gente usa o determinante. Eu monto o determinante com o meu ponto genérico, xy,
o meu ponto A, 1,4, e o meu ponto B, 2,2. Como o determinante tem que ser quadrado, eu coloco uma coluna de 1, e aí eu posso fazer o determinante, tá bom? Como eu vou fazer o determinante? Você vai fazer como você preferir. Cada um tem as suas maneiras, seus gostos, né? Fazer de cabeça, borboleta, coração, usar a regra de Sarri, que as pessoas chamam de regra de Sarros, tanto faz, né? Você pode fazer como você preferir. O importante é fazer e fazer direito. Eu vou fazer usando a regra de Sarri. Então, eu copio as duas primeiras colunas e faço os produtos para frente e os produtos para trás. Produto para frente, x vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Produtos para trás, lembra que eu tenho que mudar o sinal, né? 1 vezes 4 vezes 2 dá 8. Troco o sinal, menos 8. X vezes 1 vezes 2 dá 2x. Troco o sinal, menos 2x. Y vezes 1 vezes 1 dá y. Troco o sinal, menos y. Soma tudo isso daí, é o teu determinante. Então, somando o 4x com o menos 2x dá 2x. Somando 2y com o menos y dá y. E somando 2 com o menos 8 dá menos 6. Esse é o meu determinante. Lembre-se que a condição de alinhamento ela nos diz para igualar a zero o teu resultado. Então, a equação geral que está formada é a equação da reta que passa pelo A e B. Mas a pergunta era outra. A pergunta era a equação reduzida. Essa é a equação geral. Não é a mesma coisa. A equação reduzida é aquela equação em que o y está isolado. É só isso. Então, se você tem a equação geral, basta isolar o y. Tá certo? Não se preocupe com fórmula, com nada. Isola o y. Deixa o y no primeiro membro. Então, é o que eu vou fazer. O 2x eu passo para o segundo membro. Ele vem como menos 2x. E o menos 6 eu também passo para o segundo membro. Ele vem como 6. Esta é a equação reduzida da reta que passa por A e por B. Tá certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente vai ajudando. É uma coisa que você tem que ter muita desenvoltura. É a equação boa da reta. Se você não souber a equação reduzida, as coisas complicam bastante. Tá certo? Vamos ver o último exercício de hoje. Eu quero saber o coeficiente angular M. Eu quero saber o M dessa reta. Só que percebam que essa reta não está na forma boa. Tá certo? Do jeito que está, eu não sei fazer essa leitura. Tá joia? Para que você faça uma boa leitura do M, a reta tem que estar na equação reduzida. O y isolado. O y igual a mx mais q. Então, quando você tem a forma reduzida, a grande vantagem dela, a parte prática dela, é que o m está explícito. O m multiplica x. Ele é visual, ele está lá. Então, o que você faz? Você simplesmente isola o y. Não se preocupe com fórmulas. Existem alguns livros, algumas coisas que trazem fórmulas para calcular esse m que você vai esquecer em 1, 2 dias. Nunca usa. A gente esquece, normal isso daí. Então, basta que você isole o y. Vamos lá, ó. Vou isolar o y. Como? Passa menos 2x para o segundo membro, passa mais 7 para o segundo membro. Y está isolado, equação reduzida. Por que eu fiz isso? Porque aí o m está explícito. O m está multiplicando x. Portanto, o m vale 2. Tá certo? Simples, eficaz e a prova de esquecimentos. Tá? Então, invista nesse assunto. Pega a desenvoltura com a equação reduzida. Nós vamos ter, nas aulas futuras, uma aula específica sobre o coeficiente angular, porque ele precisa saber mais sobre ele, saber outras formas de cálculo. Tá joia? Então, vocês se inscrevam no meu canal. Vocês se inscrevendo no canal vão ser notificados. Assim que eu publicar as novas aulas, a sequência do curso, vocês são avisados. Vocês não perdem nenhuma aula. Tá joia? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais.